Eles usaram inteligência artificial para cortar custos. Demitiram a pessoa errada. E o erro custou 10 vezes mais para ser consertado. O que você vai ver hoje não é uma previsão sobre o futuro do trabalho. É uma história real sobre como a pressa para automatizar uma empresa gerou um efeito dominó catastrófico, que quase destruiu a operação de um dos setores mais sensíveis do mercado, a logística. Nos últimos meses, a ordem no mundo corporativo tem sido uma só. Coloque inteligência artificial em tudo para reduzir a folha de pagamento. Mas o que os CEOs de planilha esquecem é que uma empresa não é feita apenas de processos que estão no papel. Ela é feita de regras não escritas. E se você demitir a pessoa que guarda essas regras na cabeça, o seu sistema bilionário de tecnologia vai simplesmente travar. E foi exatamente isso que aconteceu. Para entender o tamanho do desastre, imagine uma grande empresa de logística. Aquelas que movem milhares de cargas todos os dias. Se o sistema para por uma hora, o prejuízo é medido em milhares de dólares. Nessa empresa, o setor de atendimento ao cliente e processamento de pedidos era considerado caro demais. A diretoria teve a brilhante ideia: vamos treinar um modelo de linguagem avançado, integrar com nosso sistema legado e automatizar 100% das respostas e despachos. E no papel, o plano era perfeito. A inteligência artificial foi treinada com milhares de logs de conversas, e-mails e manuais da empresa. O sistema entrou no ar em um domingo. Na segunda-feira de manhã, veio a canetada, a demissão em massa do setor. E no meio dessa lista de demissões estava a Marcela, nome fictício para preservar a história. A Marcela era aquela funcionária que estava na empresa há 7 anos. Ela não era diretora, não tinha um cargo pomposo. Ela era a analista sênior que cuidava das exceções manuais do sistema legado, aquele software antigo, feito nos anos 90, que a empresa ainda usava por trás dos panos porque atualizar seria caro demais. Guarde esse detalhe, o sistema legado. Nos primeiros 3 dias, a diretoria comemorou. Os relatórios mostravam que a inteligência artificial respondia aos clientes em segundos. Eficiência máxima, certo? Errado. Na segunda semana, o mundo real bateu a porta. Em logística nem tudo segue o manual. Um cliente ligou dizendo que a carga dele precisava de uma autorização alfandegária especial porque o porto estava em greve. O que a inteligência artificial fez? Leu o manual padrão, viu que o porto padrão estava fechado e cancelou o pedido automaticamente. Outro cliente precisava consolidar 3 cargas diferentes em um único container para economizar frete. A inteligência artificial não encontrou essa regra no banco de dados e dividiu a carga em 3 navios diferentes, triplicando o custo. Os casos fora do padrão, que representavam 15% do faturamento da empresa, mas 80% do lucro real, começaram a travar. A inteligência artificial simplesmente entrava em loop ou dava respostas genéricas como: seu pedido está sendo processado. Só que os caminhões estavam parados. Os portos cobrando taxas de atraso. Os clientes mais antigos e valiosos da empresa começaram a ligar direto para o celular do diretor de operações, gritando e ameaçando cancelar os contratos. Durante 3 semanas, o caos se instalou. Ninguém da equipe de TI conseguia entender por que a inteligência artificial estava falhando. E o pior, a Marcela tinha documentado todos os fluxos de exceção antes de sair. Mas adivinha? O relatório de 80 páginas que ela deixou foi direto para uma pasta esquecida no SharePoint que ninguém nunca abriu. Eles tinham a resposta, mas não sabiam como aplicar. Com o prejuízo acumulado já passando da casa dos 6 dígitos, o diretor de operações engoliu o orgulho e fez a ligação que todo gestor de planilha teme fazer. Ele ligou para Marcela. A conversa foi mais ou menos assim: Marcela, estamos com um problema técnico no sistema. Você poderia vir aqui nos dar um suporte de 3 dias? A Marcela, que já estava em casa aproveitando a rescisão e fazendo entrevistas para empresas concorrentes, sabia exatamente o poder que tinha em mãos. Ela não aceitou voltar como funcionária. Ela disse: eu volto como consultora PJ. Meu valor é o dobro do meu salário anterior por hora, com um contrato mínimo de 15 dias pago adiantado. Sem escolha, a empresa assinou o contrato. E sabe o que aconteceu quando ela chegou? Em apenas 48 horas, a Marcela sentou com a equipe de engenharia de dados. Ela não foi programar em Python ou mexer na infraestrutura da inteligência artificial. Ela simplesmente traduziu o que estava na cabeça dela para os engenheiros. Ela explicou como o sistema dos anos 90 reagia quando uma carga atrasava no porto X, e qual era a gambiarra legal que precisava ser inserida no prompt e nas regras de negócio da inteligência artificial para o fluxo continuar. Em 2 dias o sistema voltou a funcionar perfeitamente.
A inteligência artificial finalmente aprendeu a lidar com as exceções porque foi alimentada com o conhecimento institucional que só a Marcela tinha. E aqui está a maior lição desse caso, que serve para qualquer profissional e qualquer dono de empresa hoje. A inteligência artificial é excelente para processar volumes gigantescos de dados e automatizar tarefas repetitivas. Mas ela é burra para contextos que dependem de nuances humanas, histórico de relacionamento e sistemas legados que funcionam na base do jeitinho que dá certo. Se a sua empresa demitir a memória viva do negócio para economizar o salário do mês, você vai gastar 10 vezes mais contratando essa mesma memória como consultoria de emergência. Essa história te lembrou alguma situação? Já aconteceu isso na sua empresa ou em algum lugar onde você trabalhou? Daquela pessoa ser demitida e na semana seguinte, a empresa perceber que ela levou embora o manual não escrito do lugar? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber se o seu setor também está passando por essa febre de automação errada. Quero ver os relatos nos comentários. E se você quer se proteger dessa onda e se tornar indispensável? No próximo vídeo eu vou te mostrar o único perfil de profissional que nenhuma inteligência artificial consegue replicar, não importa quantos bilhões de dólares investam nela. Garante que você já se inscreveu e ativou o sininho para não perder esse próximo conteúdo. Até lá!